Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodolfo Andrella, de volta aqui no canal. Os meus dois últimos vídeos eu estava trazendo uma série básica de economia. Eu creio que o próximo vídeo venha tratar novamente sobre esse assunto, mas eu resolvi dar uma pequena pausa para comentar sobre esse assunto do mercadante que tem a ver com criptomoedas. E como vocês sabem, né, eu estou trazendo essa temática básica de economia. Eu acredito que ela casa muito com esse desentendimento do governo sobre o que é economia de fato, o que são os fatos econômicos mais relevantes que a gente tem hoje em dia, principalmente por conta aí dessa estrutura mental dinossáurica, por parte aí das nossas sumidades intelectuais, né? A notícia em questão partiu do presidente do BNDES, o senhor Mercadante, né? E ele, assim como o Guido Mantega e outros integrantes tradicionais do PT, são considerados aí quase divindades quando o assunto é economia, né? Quando uma dessas personalidades vai para um evento da Unicamp, eles são bajulados, são recebidos aí com muita pompa, por conta do suposto conhecimento que essas figuras têm. Mas, felizmente para nós, a gente consegue observar aí que esse conhecimento ficou bastante ultrapassado e foi ultrapassado muito rápido, principalmente por conta da tecnologia. Então, qual é a situação hoje que eu resolvi trazer para vocês? O Guido Mantega, aí como não, o Mercadante como presidente do BNDES, ele em alguns eventos aí reunido com o Fernando Haddad, ministro da Economia, que não estudou economia também a gente sabe, ele começou a apontar para algumas soluções que em tese poderiam reduzir a cobrança do IOF. A gente sabe que o aumento da alíquota do IOF foi um dos casos aí de desgaste político para o governo recentemente, aí em meados de maio. Então, supostamente vem o senhor Mercadante aí trazendo uma solução que poderia atenuar esse momento de crise. O momento de crise ele é causado, sobretudo, por um excesso de despesa e as receitas não estão dando conta e não há receita que dê conta, né? Porque quanto mais a carga tributária aumenta, mais o governo tem o ímpeto da gastança, que na verdade o governo não trabalha com um teto de gastos, isso daí já é coisa do passado. A dinâmica governamental consiste em a gente decide quanto a gente quer gastar e, posteriormente, a gente se preocupa com o financiamento desse gasto. Então, é uma lógica completamente invertida, completamente de ponta cabeça. Então, veio a primeira solução brilhante do Mercadante, que é o imposto sobre as bets. Eu acredito que isso não vai passar. É, Existe aí uma participação muito grande no mercado de bets do empresariado chinês. E o governo atual tem aí uma relação de simbiose com o projeto globalista dos chineses, né, com Xi Jinping, o PCC de lá. Então, algo que venha reduzir ou comprometer a arrecadação de grupos chineses né, que estão em conluio tanto com o governo de lá quanto com o governo de cá, é basicamente uma coisa impensável. Se vier, não posso dizer que não virá, mas eu acho isso pouco provável. Então eles acabaram mirando em outra direção.
que se trata da taxação de remessa de criptomoedas ao exterior. E você que já tem aí uma mínima noção de como funciona o ecossistema de criptomoedas, já começa a ter um ataque de riso, um ataque epilético, porque provavelmente você sabe que essa proposta também não tem pé nem cabeça. Mas vamos por partes. Com o aumento do IOF, né, algumas remessas por exterior ficaram aí bastante comprometidas, e já até apareceu alguns perfis aí em redes sociais anunciando uma possível solução, que a gente pode resumir em: você adquire stablecoins aqui no Brasil, faz uma compra de stablecoins em valores aí abaixo de R$ 2.000, que seria o valor aí destinado a chamar a atenção da fiscalização do leão. Então você faz transações em valores menores, por exemplo, aí R$ 1.900, adquire aí os pacotes de stablecoins que você precisa, e com essas stablecoins você utilizaria para mandar remessas para algum cartão pré-pago internacional. Algum que você pudesse, por exemplo, fazer seus gastos na Europa, se assim for a sua necessidade, nos Estados Unidos, enfim. O problema com essa solução, como já foi bem apontado, é que também não é uma solução barata, né? Você vai ter custos de transações, né? Geralmente, quem vai fazer essa venda, seja da solução de criptomoedas, aí, Bitcoin, stablecoin, essa pessoa ela vai pedir um ágio, principalmente se for uma transação que não for reportada, então tem um ágio envolvido e é algo bem coerente, né, porque essa pessoa está se sujeitando aí a uma sanção estatal, mas de toda forma o resumo da ópera é que um procedimento desse é possível, mas é um pouco caro. Aí vai da avaliação pessoal de cada um. Poxa, eu quero ter minha liberdade, quero fazer minha transação sem ela ser monitorada pelo despotismo estatal, então eu vou pagar um pouco mais. É verdade, faz sentido, mas eu temo que nem todo mundo tenha recursos suficientes para fazer esse tipo de opção, né? A gente não pode esquecer aí um princípio básico da economia, que os recursos econômicos são escassos. Então, cada vez que a gente se depara com uma situação dessas, a gente precisa ponderar o quanto custa cada uma dessas saídas, né? E, eventualmente, se eu e você podemos até concordar que a liberdade é algo em que se vale a pena investir, eu temo que no frigir dos ovos, muitas pessoas podem acabar pesando os prós e os contras de investir mais nesse tipo de solução. É, Em resumo, não é para todo mundo. Mas eu não sei se por conta desse tipo de comentário aí, que foi feito principalmente na rede X, que o mercadante apareceu com essa solução, né? Que já está mirando esse possível drible que algumas pessoas tendem a aplicar nas transações para que não sejam autuadas pelo fisco. O grande problema aí da genialidade invertida do senhor mercadante é que, a princípio, criptomoeda não existe em um lugar físico. Mesmo que eu tenha bitcoins, e eu não sei nem o que é bitcoin ou nem criptomoeda, né? Mas mesmo que eu tivesse isso, esse ativo não é palpável e ele não está custodiado em uma empresa, por exemplo, como o Banco do Brasil, né? Como o BTG Pactual, como o JP Morgan.
Então você não pode apontar para uma instituição com uma sede, com um CNPJ, com um presidente, um CEO, e dizer, tá, então esse ativo está alocado ali, né? Se eu tenho é, essa criptomoeda, por exemplo, numa carteira, numa hard wallet, numa carteira de papel, um conjunto de frases escritas no meu bolso, por exemplo, é, eu posso atravessar a fronteira, por exemplo, para o Paraguai, mas não houve uma transação financeira. Da mesma forma, se eu viajasse para outro continente, com essa frase, né, com essa senha no meu bolso, também não houve nenhuma transação financeira. E caso eu envie de uma carteira para outra carteira, a princípio também não é possível dizer se houve uma mudança de titularidade, né? Principalmente do Bitcoin, porque as carteiras não são associadas aí com documentação pessoal. Então, quando existe de fato uma remessa financeira de criptomoeda por exterior, é, é difícil esse conceito se aplicar. Seria mais ou menos algo como o que eu comentei agora de pouco, de você enviar para uma empresa sediada na Europa, nos Estados Unidos, um certo saldo em criptomoedas, em stablecoins, e eventualmente isso poderia ser o alvo da taxação do mercadante. Porém, se você faz isso, você provavelmente não está adquirindo os seus ativos em corretoras, principalmente você não está usando isso numa corretora centralizada. Então, quando isso chega numa empresa europeia, por exemplo, provavelmente a opção que você está fazendo de negociar com uma empresa X ou Y ou Z já está considerando o fato dessa empresa não estar sobre a jurisdição nacional, né? Então, provavelmente ela não reporta essas transações para a Receita Federal do Brasil. Caberia a você, então, decidir se quer ou não reportar essas transações, né? E alerta de spoiler, provavelmente você não quer, independente se o governo considera isso ilegal ou não. O fato é que, tecnologicamente, há muito pouco que o governo possa fazer, caso esse seja realmente o seu procedimento, né? Se você realmente adotar todos esses passos, adquirindo aí o seu ativo digital, talvez por uma moeda fiduciária em meio físico, né? Com um P2P que também não reporta para a Receita Federal, né? E se você envia esses ativos digitais para uma empresa sediada no exterior, que vai te permitir o gasto desses ativos sem incidência do IOF, então há muito pouco que de fato o Estado brasileiro possa fazer em relação a tudo isso. Então, eu acho que isso resume um pouco o imbróglio. Como eu disse, essas lideranças jurássicas do PT, elas são muito aplaudidas aí no ambiente acadêmico, são consideradas aí gênios, sumidades intelectuais, né? Eles adquirem grandes cargos de poder aí, presidente do BNDES, ministérios, por conta aí de um conhecimento supostamente privilegiado. Mas na prática a gente percebe que isso ficou bastante defasado e é algo para que a gente comemore também, né? Enquanto a gente tiver como adversário pessoas como o Mercadante e Guido Mantega, a gente pode pelo menos ter é, um feedback positivo em relação aos nossos conhecimentos prévios em matéria de Bitcoin, em matéria de tecnologia, porque essas pessoas não estão à altura do desafio que esse tipo de tecnologia está trazendo para o Estado, principalmente o Estado brasileiro.
né, que está muito defasado em relação a tudo isso, né? Então é isso. Vamos abrir um vinho para comemorar a estultícia dos nossos adversários. E por enquanto eu fico por aqui. E não esqueça que o próximo vídeo deve ser aí continuando a série básica de introdução à economia, que espero que vocês acompanhem, que vocês estejam gostando. No mais é isso. Meu muito obrigado a vocês e até a próxima.